aí, pessoal, questão de número 4 do capítulo 10, né, de rotações. Nós temos aí um enunciado que é muito parecido com os enunciados do capítulo 2, né, para a questão de velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Só que aqui no caso, para um movimento angular, né, para um movimento circular. Então, nós temos aí a expressão do deslocamento angular de uma partícula qualquer, né, em função do tempo, e ele pede aí para que a gente calcule as velocidades e acelerações dessa partícula para dados instantes de tempo ou intervalos de tempo. Então, nós temos aí que na nossa letra A, ele pede o seguinte: qual é a velocidade angular dessa partícula para um instante de tempo t igual a 2 segundos, dada a função ali do deslocamento angular da partícula ser de 4t menos 3t quadrado mais t ao cubo. Como a gente quer em um instante específico de tempo, a gente aplica a derivada da função, né? Como é que se diz? Se aplica da mesma forma como a gente faz no capítulo 2 para velocidade e aceleração. Então, nesse caso aqui, o nosso deslocamento angular representa o nosso deslocamento. Então, ele, em função do tempo, né, a derivada de θ sobre dt é a velocidade angular da partícula. Então, basta a gente derivar em relação ao tempo. Então, nós temos aí ômega, que é a velocidade angular da partícula, dt, dθ dt. Então, a gente deriva a função de 4t menos 3t quadrado mais t ao cubo. A derivada disso aí vai ficar 4 menos 6t mais 3t ao cubo. Então, essa é a expressão que define a velocidade angular dessa partícula. E, como a gente quer a velocidade dela em um instante de tempo t igual a 2 segundos, basta substituir. Então, nós vamos ter 4 menos 6 vezes 2 mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso vai nos dar uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, né? Já que as unidades estão em radianos por segundo. Na letra B, ele quer que a gente faça isso para um instante de tempo igual a 4 segundos. Aí, mesma forma, como a gente já sabe qual é a função, a gente simplesmente vai aplicar ela. Né? Então, nossa velocidade angular é 4 menos 6t mais 3t ao cubo. Onde tem t, a gente substitui por 4 e resolve a expressão. Isso vai nos dar uma velocidade angular de 28 radianos por segundo no instante de tempo igual a 4 segundos. Na letra C, ele pede o seguinte: qual é a aceleração angular média no intervalo de tempo que começa entre 2 e 4 segundos? Né? Esse intervalo de tempo aí que a gente teve para a mudança na velocidade angular desse objeto, né? Entre 2 e 4 segundos. Aí aplica-se da mesma forma, né? Velocidade, a aceleração média, só que nesse caso aqui é a aceleração angular média, que é dada pela variação da velocidade angular sobre a variação do tempo gasto para que essa velocidade tenha sido modificada. Então, fica da seguinte forma: né, o quociente entre a velocidade angular e o tempo, dada pela sua velocidade final menos inicial, que a gente já acabou de resolver aqui na letra A e B. Então, 28 menos 4, né? Em t igual a 4 segundos, a velocidade era de 28 radianos por segundo. Em t igual a 2 segundos, a velocidade do objeto era 4 radianos por segundo. Sobre esse intervalo de tempo, né? 4 menos 2. Resolvendo isso, a gente tem que a aceleração média angular dessa partícula, nesse intervalo de tempo, é de 12 radianos por segundo ao quadrado. E na letra B, ele pede a aceleração instantânea dessa partícula para esses instantes de tempo, né? T igual a 2 segundos e T igual a 4 segundos. Para isso, mais uma vez, a gente faz o quê? A derivada, né? Que a gente sabe que a aceleração é o quê? Derivada da velocidade sobre o tempo. A mesma coisa acontece aqui, só que para os movimentos angulares. Então, alfa, que é a nossa aceleração angular, é a derivada da velocidade angular, que é ômega, sobre a dt, né, do tempo, né, em relação ao tempo. Aí a gente pega a expressão da velocidade angular, que é essa aqui, ó, que eu tô mexendo com um pontinho vermelho, né, que é 4 menos 6t mais 3t ao quadrado. Então, a gente vai derivar essa expressão. Então, derivando em relação ao tempo, a nossa
a aceleração angular é dada por 6, menos 6 mais 6t, né? Que a derivada de 4 é uma constante, é zero, derivada de menos 6t é menos 6, derivada de mais 3t quadrado é 3t. Substitui o valor que a gente quer para t igual a 2, então nós temos menos 6 mais 6 vezes 2, que vai dar 6 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração em t igual a 2 segundos. E em t igual a 4 segundos, a gente pega a expressão e substitui o valor, né? Vai ser menos 6 mais 6 vezes 4, né? Que é o valor do nosso instante de tempo específico. Resolvendo a expressão, a gente tem que a aceleração em t igual a 4 segundos é de 18 radianos por segundo. Muito bem, pessoal, essa aqui é bem simplesinha, né? É só fazer o mesmo que a gente faz no capítulo 2, né? Só que aqui agora para a velocidade e a aceleração angular. Mas o esquema interpretativo da matemática é o mesmo. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Curtam, compartilhem para ajudar o canal. Se você é novo, se inscreva. Como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.